Se cure primeiro, se entregue depois. Essa frase faz muito sentido para mim agora, mas há muito tempo atrás não fazia, não fez na minha vida. E por causa disso eu sofri muito, passei por muitas coisas e vivi situações constrangedoras onde, se eu soubesse isso que eu vou te falar hoje nesse vídeo, eu não viveria, eu não passaria. Mas a vida é assim, ela é imprevisível, ela é inevitável, nós somos surpreendidos porque nós não controlamos tudo o que acontece. Não tem como a gente controlar a nossa vida, o que vai acontecer amanhã. A gente controla o que vai acontecer agora. Agora, nesse exato momento que eu tô aqui fazendo o vídeo para vocês, eu consigo controlar minha vida, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui meio-dia, amanhã, daqui a uma semana. A gente não controla as coisas que acontecem na nossa vida. E a gente consegue controlar como a gente vai agir diante do que vai acontecer na nossa vida. Olha que legal! A gente não controla o que vai acontecer, mas a gente consegue controlar como a gente vai agir quando acontecer. E é aí que essa frase faz todo sentido. Por quê? Quem aqui nunca passou por decepção? Todo mundo. Todo mundo já sofreu, todo mundo já foi traído, todo mundo já sofreu uma falsidade, todo mundo já enfrentou um momento difícil na sua vida. E quando a gente enfrenta esses momentos, né, quando a gente passa por momentos constrangedores que acontecem na nossa vida, dificuldades, obstáculos, as coisas ruins que a gente não tem o controle, quando a gente passa por esses momentos, automaticamente a gente procura preencher esse vazio, preencher essa tristeza, preencher essa raiva que fica, preencher esse ódio que fica, a gente procura preencher. E isso é totalmente errado. A gente deveria curar primeiro, resolver primeiro, se curar primeiro, para depois a gente partir a outras opções e para outras soluções. Mas a gente não faz isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem o que eu quero falar nesse vídeo. Por exemplo, você sofreu uma traição, né? Ou eu sofri uma traição. E aí essa pessoa me traiu, essa amiga me traiu, ou esse amigo me traiu, seja lá quem for. E aí eu fiquei muito magoada, sofri muito. E o que eu faço para camuflar essa raiva, esse ódio, essa tristeza que eu tô passando? Eu procuro outra amizade. Automaticamente, eu nem olho para o que aconteceu, né? Eu procuro outra amizade para substituir aquela amizade que me traiu, aquela pessoa que me fez sofrer, aquela pessoa que me magoou. E aí a gente entra em outro relacionamento ou em outra amizade e por um tempo fica tudo bem, mas depois a gente passa por tudo de novo, a gente é traído novamente. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente procura substituir, procura camuflar. E aí acontece de novo, ou seja, é uma roda gigante que nunca vai parar de rodar e aquilo sempre vai acontecer. E aí que vem aquelas palavras, aquelas frases que a gente está cansado de ouvir das pessoas dizerem: eu nasci para sofrer, eu não dou certo na vida, todo relacionamento que eu entro não dá certo, eu tenho um dedo podre para amizade, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só sei que eu não dou certo na vida. Não é que você não dá certo, não é que você tem um dedo podre para amizade, não é que nenhum relacionamento dá certo para você, é que você está atraindo isso. Com o coração com ódio ainda, com raiva, triste, repensando, revivendo aquela mesma situação e não se curou. Não procurou resolver a situação primeiro para depois partir para outra. E eu vou dizer para vocês, se curar não é fácil. É difícil, é doloroso, é cansativo, é estressante e a gente tem preguiça de passar por isso. A verdade é que a gente tem preguiça de enfrentar o processo da cura, de enfrentar o processo da cicatrização daquela ferida que ficou aberta. Por isso o tema do vídeo é: se cure primeiro, se entregue depois. Ou seja, sofreu uma amizade, se cura primeiro.
Fecha essa ferida que essa pessoa deixou primeiro. Deixa cicatrizar. Depois abre a porta para vir outra amizade. Porque aí sim vai vir uma amizade boa. Vai vir uma pessoa com a energia positiva, com a energia que você está emanando, você vai atrair para você. E como que eu me curo, Ruth? Como que eu passo por esse processo? Como eu enfrento esse processo? É simples. É muito simples, mas como eu disse, não é fácil. Porque eu já passei por isso. Eu enfrentei uma situação muito constrangedora na minha vida, alguns anos atrás, com uma amizade. E essa pessoa me feriu muito. Sério, muito. Sabe aquela pessoa que você tem como irmã, como aquela pessoa que você ama, a pessoa te fere e abre uma ferida enorme assim dentro de você, que você fica anos sofrendo. Eu passei por isso. Vou dizer para vocês, não foi fácil. Foi muito difícil, foi doloroso, foi triste, foi desafiador. Toda vez que eu pensava na pessoa, eu revivia aquilo que ela tinha feito comigo. Toda vez que eu via a pessoa, era como se eu tivesse passado por aquilo de novo. Todo mundo passa por isso, gente. Todo mundo passa por isso. E eu passei também. E o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz para conseguir se curar, né? E depois se entregar para outras amizades, abrir novos horizontes, receber o que o universo ia trazer para mim. O que eu fiz primeiro? Uma coisa que ninguém gosta de fazer. Uma coisa que as pessoas correm, uma coisa que as pessoas não querem nem ouvir a palavra. É sério que eu vou falar aqui. Que é perdoar. O segredo para você se curar de uma ferida, de uma traição, de um sofrimento, de um constrangimento, é você perdoar. Não tem outra saída. A gente fica procurando o caminho fácil, a gente fica procurando atalhos, a gente fica procurando facilidades, mas não é assim. Não funciona desse jeito, meu amigo e minha amiga, não é desse jeito. A vida é dura. A vida não vai te dar de bandeja as coisas. O céu não vai cair doce para você, nem para mim. Ou seja, a vida não é um chocolate. A vida é difícil. Quanto antes você e eu aprender isso, a gente vai sofrer menos. Porque a vida não é fácil. Existem processos, situações, coisas que a gente não tem controle, como eu disse, e vão acontecer. A gente vai enfrentar isso, gente. A gente tem que sair dessa bola, desse mundo fácil, das coisas que, não, eu quero tudo fácil, entendeu? Eu não quero passar por sofrimento, eu quero viver minha vida assim eu vou dizer igual aquele ditado, né? Não tá fácil para ninguém e não é fácil. A vida é difícil e a gente precisa se familiarizar com o difícil, coisa que a população hoje, o mundo não quer. As pessoas querem tudo na mão, as pessoas querem os problemas resolvidos, as pessoas querem, sabe, que a vida seja um mel e não quer pagar o preço para isso, não quer se sacrificar. E perdoar não é fácil. Não foi fácil para eu perdoar essa pessoa que me feriu, mas eu consegui perdoar. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre um perdão que eu precisei liberar para uma pessoa e eu sei que esse vídeo vai ajudar muito vocês. E não foi fácil para eu perdoar, não foi fácil, gente, mas eu consegui. Como? Como que se perdoa uma pessoa? Vamos lá. Às vezes é porque você não sabe como perdoar. Eu aprendi a perdoar. Eu não sabia perdoar. Eu achava que, tá bom, fulano me feriu, tô triste, tô magoada, sabe? Mas eu perdoei essa pessoa, tá bom? Perdoei amanhã, acordei, não lembro de mais nada. Mentira. Quanto mais eu fazia isso, mais ódio e raiva eu sentia da pessoa. Mas eu revivi aquela situação. Um dia eu estava assistindo uma pregação no YouTube e a pessoa que estava ministrando no vídeo, falando, né, ensinou como que se perdoa. E aí eu falei, meu Deus, a vida toda eu passei achando que era de um jeito, que se perdoava de um jeito e não é desse jeito. Como que se perdoa alguém?
Tem um versículo na Bíblia que diz assim: os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus olha para a pessoa, Jesus olha para o discípulo e fala: 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer nessa passagem, né? Nessa parábola aí, nessa resposta que ele deu para o discípulo? Ele quis dizer que você vai ter que perdoar a pessoa todo dia. É todo dia, é toda hora. Ou seja, lembrou do que aconteceu? Passou pela pessoa e sentiu tudo de novo, viu a pessoa e reviveu, perdoa. Lembrou do que aconteceu? Perdoa. Sentiu aquela tristeza de novo, aquele ódio, aquela raiva? Perdoa. Ou seja, nós temos que perdoar todo dia, todo momento. E aí o que eu fiz? Ele ensinou como que a gente fazia passo a passo, né? E o que eu fiz? Todos os dias eu falava: eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu perdoo fulano de tal. Eu perdoo ciclano. Vi a pessoa na rua ou em algum lugar, em algum ambiente que eu também estivesse ali, eu vi a pessoa e sentia aquilo, aquela tristeza revivia de novo, eu dizia na minha mente, no meu coração: eu perdoo fulano de tal em nome de Jesus. E isso eu fui fazendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não lembro quanto tempo que eu demorei para perdoar, mas assim, eu acho que foram mais de 2 anos. Olha para você ver como é difícil você perdoar alguém. E a gente acha que é fácil, mas precisa ser feito. Se você não fizer, se você não agir, se você não tomar atitude, não vai acontecer. Eu vejo a pessoa hoje, eu não sinto mais nada, sabe? E foi assim, libertador para mim. Depois que eu fiz isso, pronto, parece que Deus assim agiu, o universo agiu e começaram a chegar amizades boas para mim, sabe? Eu comecei a fazer amizade com pessoas assim maravilhosas que eu trago até hoje para mim, amigos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que eu, sabe? Então, o segredo é: se cure primeiro, se entregue depois. Quando você conseguir se curar de uma ferida, se curar de uma amizade, aquilo que é para você, aquilo que você está emanando, que vai chegar para você, você vai conseguir se entregar e realmente viver aquilo. Porque pense aí, você está ali todo ferido, magoado, com raiva, com ódio daquela pessoa, vai e conhece uma amizade. O que você vai fazer? Você não vai se entregar por inteiro para aquela amizade. Você não vai viver uma amizade verdadeira, íntegra, sabe, com o coração aberto. E você não vai, porque você não vai conseguir. Você vai ficar pensando que aquela pessoa também vai te magoar, que aquela pessoa também vai te ferir. E o ciclo vai se repetir, porque você está emanando aquilo e aquela pessoa, mesmo que ela não queira te ferir, ela vai te ferir porque você está desejando, você está atraindo aquilo para você. Tudo que a gente atrai, gente, vem. Demorou para mim entender isso, mas quando eu me entendi, a chave virou assim na minha mente, sabe? E eu falei: meu Deus, meu Jesus. Se eu tivesse agido isso com tantas outras coisas que eu passei, eu não passaria pelo que eu passei, né? Então essa é a primeira coisa. Se cure primeiro, se entregue depois. Através de quê? Perdão. E a segunda coisa é: aprenda sempre com os erros. Passou por um momento difícil, passou por uma traição, aprenda com isso. Leve para você um ensinamento do que não fazer para a sua vida, para as próximas coisas que vão acontecer, para a próxima amizade ou para o próximo relacionamento, seja lá o que for que aconteceu, você se entregou demais, você confiou demais, você não ouviu conselhos, o que aconteceu nesse meio termo, o que fez com que essa pessoa te traísse, sabe? Eu sei que nada é justificável, mas a gente consegue aprender com as coisas que acontecem. Como estar mais esperto, como observar as pessoas, como ouvir conselhos, não se entregar por completo antes que você perceba se aquela amizade é ou não para ser mais verdadeiro, se posicionar mais diante daquela amizade, diante daquele relacionamento. Então tudo a gente aprende. Todas as coisas que a gente passa na vida, a gente aprende. Então a segunda coisa é: aprenda com essa situação. E aí sim, você está pronto, pronta
para o próximo nível, para o que vai vir, para a próxima amizade, para o próximo relacionamento que vai ser abençoado, que vai dar certo, porque você já está curado e você já aprendeu com seus erros. Você não vai cometer o mesmo erro na próxima amizade, no próximo relacionamento. Olha que lindo isso, né? Olha como a vida é bela, gente. Olha como a vida nos ensina, as coisas que acontecem nos ensinam. Então, a partir de hoje, ó, fique esperto. Não faça como a maioria, sabe? Não fique batendo cabeça, não deixe o seu orgulho reinar no seu coração, porque o orgulho só fere a gente, não fere ninguém, só fere a nós mesmos. Então, antes de começar uma nova amizade, antes de firmar um novo relacionamento, uma nova sociedade, se cure primeiro e se entregue depois. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida, que o que a gente falou aqui sirva de lição para nós, né? Que você possa refletir tudo que foi dito aqui. E é isso aí, um beijo para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!